Chris Weidman, o ex-campeão peso médio do UFC, aquele cara que venceu Anderson Silva, né, que tirou o cinturão do Anderson, na revanche também ganhou, ele decidiu aí subir de categoria para o meio pesado e ele deu uma entrevista aí, inclusive falando sobre Jon Jones. Lembrando que Luke Rockhold, o ex-campeão também da categoria peso médio, que inclusive foi o cara que ganhou o cinturão do Chris Weidman, ele também subiu para a categoria meio pesado. E os dois são caras altos, com boa envergadura, então faz sentido eles subirem para o meio pesado, né? Não é simplesmente aquela situação onde o cara sobe porque não para de perder e vai tentar mudar de categoria. Tudo bem que Chris Weidman tem algumas derrotas também e é disso que eu vou falar aqui. Mas antes eu queria pedir para você se inscrever, ativar o sininho e, claro, compartilhar esse vídeo se você puder nas suas redes sociais, no Facebook, no WhatsApp, que também ajuda bastante o canal, beleza? Então vamos lá falar sobre a notícia que diz o seguinte: ex-campeão dos médios, Chris Weidman, sobe de categoria e acredita que daria trabalho a Jon Jones. Então vamos por partes, né? Eu vou ler aqui as declarações dele e aí depois eu dou a minha opinião. Então ele começou dizendo o seguinte: acho que trago muitos problemas com meu wrestling e meu jiu-jitsu e também sou comprido e tenho potência nas minhas mãos, principalmente para esta categoria. Meu wrestling e jiu-jitsu no papel são melhores que o dele. A forma como ele consegue misturar em pé e te enganar para conseguir as quedas, a forma como ele usa seus cotovelos e joelhos, nunca vimos alguém fazer tão bem quanto ele. Mas se eu conseguir levá-lo aonde sou melhor, posso dar problemas sérios para ele. Meu ritmo também é algo que sou bom, não sei se muitos meio pesados aguentam isso. Nessa declaração aqui eu concordo em partes. Quanto ao wrestling dele e o jiu-jitsu serem melhores do que o Jon Jones, realmente é um pouco difícil da gente dizer, né? Primeiro porque o jiu-jitsu em si do Jon Jones a gente não tem tanta noção na parte defensiva, porque geralmente ele é o cara que tá mais atacando, ele tá usando o jiu-jitsu mais de forma ofensiva, porque é ele que aplica as quedas, raramente ele toma a queda. Então a gente nunca viu, né, o Jon Jones de costas pro chão nem nada do tipo. Então, de forma ofensiva, o Jon Jones é muito bom, já conseguiu finalizar uma Machida em pé, por cima a gente sabe que ele consegue pesar muito bem usando, claro, a base do wrestling, mas também do jiu-jitsu, e consegue boas finalizações também, consegue até mesmo por cima, de forma defensiva, escapar de algumas finalizações, como já escapou contra o Belfort, mas é difícil a gente mensurar, mas realmente o wrestling do Chris Weidman é muito bom, apesar das derrotas, né, eu reassisti as últimas lutas dele aqui, inclusive, para gravar esse vídeo, ele dominou praticamente todas as lutas, só que aconteceu alguma coisa que ele acabou perdendo a luta, né, então temos vários casos, do Rockhold ele foi dar um chute rodado, e acabou ali vacilando, acabou indo pro chão e acabou tomando uma montada e perdendo a luta praticamente, né? Então aquele chute ali realmente foi o que fez diferença, ele estava melhor na luta. Tivemos também a luta dele com o Yoel Romero, onde ele também venceu o primeiro round. No segundo round foi um round ali que pode ter sido dado para o Romero, mas ali no terceiro round foi quando ele acabou levando a joelhada, né? Na entrada da queda, ele acabou levando aquela joelhada fatal, né? Mas ele também estava muito bem. E o Romero é um cara que tem um wrestling excelente, um dos melhores wrestlings do UFC. E mesmo assim, o Chris Weidman conseguiu aplicar queda também, conseguiu defender algumas quedas. Então, assim, realmente, o wrestling do Chris Weidman é muito bom. E ele realmente é um cara que abafa. Ele é um cara que, para a categoria peso médio, tem uma envergadura boa, uma altura boa. Então, assim, é um cara realmente bom. É muito difícil a gente comparar se é melhor ou não que o do Jon Jones, inclusive porque vai depender de como a gente vai ver o Weidman nessa categoria meio pesado. Tem cara que melhora muito quando sobe de peso, tem cara que não. Isso é uma coisa que eu falo sempre aqui. Então, é muito difícil, mas é claro que ele vai valorizar bem. Mas eu já antecipo aqui, o jiu-jitsu e o wrestling do Chris Weidman são de excelentes níveis. O Chris Weidman é um cara muito bom. Aliás, o que me espantou quando eu vi essa notícia foi muitos comentários nas redes sociais do pessoal tirando sarro e zoando o Chris Weidman, que ele vai tomar pau lá de todo mundo e não sei o que. É claro que contra o Jon Jones é muito difícil ele vencer, ele não vai ser favorito nem nada do tipo. Agora, dizer que ele vai subir e vai passar vergonha, que ele não tem condição de vencer ninguém, que ele é uma enganação, que ele só serviu para ganhar do Anderson Silva, eu vi muitos comentários desse tipo. E aí é um grande exagero. O Chris Weidman é um ótimo lutador, dominou completamente o Kelvin Gastelum, que fez uma luta muito dura, por exemplo, com o Israel Adesanya. Então o Chris Weidman é um cara alto, tem envergadura, coloca pressão, caminha para frente, tem uma trocação boa também, apesar de alguns vacilos às vezes, que inclusive já custaram lutas, mas também tem uma trocação muito boa. Um condicionamento físico ele tem que ficar atento, isso também a gente pode ver diferença se ele subir de peso. Então assim, o Chris Weidman, na minha opinião, subindo de categoria, vai sim vencer algumas lutas.
Acho difícil chegar até uma disputa de cinturão e acho ainda mais difícil ele vencer o John Jones, né? Então aí, beleza, eu acho que essa parte da declaração dele eu acho que é um pouco de exagero. Eu acho que ele não daria tanto trabalho assim para o John Jones. Eu acho que o John Jones conseguiria vencer aí. Mas enfim, ele tem que ter essa mentalidade, né? E é aquela coisa, o lutador evolui. Pode ser que depois desse tempo todo parado ele venha melhorando aí. Pode ser que no meio pesado ele surpreenda, assim como o Marreta teve uma revolução, né, na carreira dele, na minha opinião, mudando de peso. Pode ser que o Weidman tenha mais gás, né? Pode ser que ele fique melhor ali por conta da perda de peso, né? Ser menor. Pode ser que ele tenha mais condicionamento físico, que isso já mudaria muito, né? Se o Chris Weidman tiver um gás ali bom, né, melhor do que ele tinha e mantiver aquela pressão e esse jogo de wrestling, ele com certeza vence muitos nomes dessa categoria meio pesado. Então, assim, eu não acho que dá para simplesmente falar que o cara vai subir, vai passar vergonha, porque na categoria peso médio ele já vinha com algumas derrotas, então ele não vai fazer nada no meio pesado. Eu acho que é subestimar demais um ex-campeão e também infelizmente, né, tem muita gente que fala, mas ele ganhou do Anderson porque o Anderson brincou. Mas ele, assim, fica dando desculpa para a performance do cara. E assim, eu nunca achei o Chris Weidman um excelente lutador, mas falar que ele não tem condições de vencer alguns nomes ali do meio pesado e de dar trabalho, eu acho que é exagero, né? Eu acho ele um ótimo lutador. Não acho ele um excelente lutador. Excelente lutador, para mim, é o cara que tá naquela fase onde o cara tá com o cinturão, onde o cara tá dominando a categoria. Aí o cara é um excelente lutador e tá numa excelente fase, porque também tem isso, o cara ser bom e o cara estar numa boa fase, são coisas distintas. O Anderson Silva é um excelente lutador, mas não está numa boa fase, então tem as duas coisas, a qualidade do cara, mas também tem a fase. Existem as fases, tem cara às vezes que não é tão bom, mas está numa fase excelente também, né? Mas enfim, vamos aí para a segunda declaração dele, onde ele falou o seguinte: tive cirurgias seguidas, estou vindo de uma derrota e pensei, meu peso está meio alto, conquistei meus objetivos no peso médio, tive o cinturão 4 vezes, queria muito reconquistá-lo e não estou fechando a porta para esta ideia, mas o corte de peso é difícil e queria sentir como meu corpo responde sem desidratá-lo. Não vou ser o maior meio pesado, mas acho que não vou ser o menor e acho que tenho ferramentas que vão ser um problema para muitos daqueles caras. E aí no final ele fala sobre lutar em Nova York, né? Ele que fez 4 lutas em Nova York, né? As 4 últimas lutas dele foram em Nova York e ele acabou tendo ali 3 derrotas. Então ele não tá muito empolgado ali para lutar em Nova York, né? Meio que ele diz que não é supersticioso, mas que se puder lutar em outro lugar melhor, né? Então ele não é, mas né? Então assim, eu acho que isso é mais um psicológico mesmo, né? Acho que isso não tem nada a ver, mas se ele se sentir melhor, eu acho que se lutar fora, eu acho que ele já entra ali mais bem preparado, pelo menos psicologicamente. E vale lembrar que na última luta dele contra o Jacaré, que para muitos o Weidman tinha ganhado os 2 primeiros rounds, né? O Jacaré acabou vencendo por nocaute, né? No terceiro round, com um belo soco, inclusive, e eles receberam o bônus de luta da noite. Então, assim, o Weidman teve essa derrota pro Jacaré, teve aquela derrota pro Mousasi, onde foi meio polêmica, né? Aquela paralisação por conta da joelhada e tal, ele não conseguiu voltar pra luta, e tiveram as 2 lutas que eu já citei do Rock Road e do Romero. Então, assim, são caras, são 4 derrotas, né, do Weidman, mas são caras, assim, que são os melhores também, né? Então a categoria peso médio tinha e tem muitos nomes ali competitivos, né? Então eu acho que se bobear proporcionalmente até mais do que o meio pesado. Enfim, vamos ver como vai ser essa mudança. Eu tô muito curioso para ver o Weidman e o Rock Road lá no meio pesado. Como eu disse, são 2 caras que têm uma boa altura e uma boa envergadura. Só para vocês terem noção, o Chris Weidman tem 1,88 m de altura e 1,98 m de envergadura. Então é uma envergadura muito boa. Ele tá aí com seus 34 anos, então vamos ver como que eles se saem. Eu tô muito curioso para ver os 2 lá. Inclusive o Chris Weidman até citou aí, quem sabe, uma revanche com o Luke Rockhold lá no meio pesado. Também acho que seria uma luta bastante interessante de assistir. São 2 caras que eu gosto, são 2 caras que eu acho que tem nível bom sim. Eu acho que os 2 podem sim vencer lutas ali no meio pesado. Eu acho que eles devem entrar ali no top 15 sim. Eu acho que eles têm qualidade para entrar e para se manter ali dentro do top 15, quem sabe até do top 10. Agora, os 2 chegarem até o cinturão, aí eu já acho
que é mais complicado. Nada é impossível, é muito difícil a gente prever o futuro, mas eu acho sim que é difícil, porque ali tem alguns nomes ali no meio que realmente são complicados, mas tem lutas boas. E também vale lembrar, por fim, aí só para finalizar, que Anthony Smith e Thiago Marreta, que são os dois caras que estão lá em cima, né, o segundo e o terceiro do ranking, o primeiro seria o Cormier, mas nem deveria considerar ali, né? Então, os dois caras que estão mais perto do cinturão, que é a Marreta que vai disputar e Anthony Smith que disputou, os dois eram peso médio também. Então, assim, a gente tem que ficar de olho aí, porque tem muitos caras que mudam de peso e se dão bem, né? Então, estamos tendo aí uma invasão de pesos médios na categoria meio pesado e vamos ver onde isso vai dar, beleza? Então, se vocês gostaram desse vídeo, não esquece, deixa o like aí embaixo, comenta aí embaixo o que vocês acham. Vocês acham que o Rockhold e o Weidman vão se dar bem na categoria meio pesado, já que eles são altos, tem uma envergadura boa ali, então eles não têm tanta desvantagem assim? Vocês acham que não perder peso vai fazer com que eles cheguem ali bem nessa categoria? Comenta aí embaixo, deixa o like, se inscreve, ativa o sininho. Eu vejo vocês na próxima. É nóis, valeu, falou!